Desde 2001, a concessão de pensões para filhas solteiras de militares deixou de existir para novos casos, porém o impacto financeiro desse benefício permanece expressivo nos cofres públicos. As normas antigas, combinadas com pressões políticas e iniciativas legislativas, mantêm viva uma despesa que muitos imaginam já ter sido eliminada. O assunto voltou a ganhar destaque em Brasília, envolvendo questões como gastos elevados, regras ultrapassadas e a necessidade de reformular o sistema de proteção social das Forças Armadas. Embora muitos acreditem que o benefício ainda seja concedido de forma ampla, a realidade é mais complexa. Desde o início dos anos 2000, novas filhas de militares não têm mais direito à pensão vitalícia, mas aquelas amparadas por normas de transição continuam recebendo valor. Os números revelam a dimensão do problema. Segundo o levantamento baseado em dados oficiais, existem cerca de 56 mil pensionistas nessa condição, com um custo mensal de quase 500 milhões de reais. Cada beneficiária recebe, em média, R$ 8,7 mil por mês, o que eleva o gasto anual para aproximadamente 6 bilhões de reais. Além disso, há despesas adicionais com netas e irmãs solteiras, ampliando ainda mais o impacto nas contas públicas. A origem dessa situação remonta à Medida Provisória 2215-10, editada em 2001, que alterou as regras das pensões militares. A norma encerrou a concessão do benefício para novas filhas, mas manteve o direito para aquelas já amparadas por regras anteriores. Essa medida criou uma espécie de direito adquirido para um grupo específico, garantindo a continuidade dos pagamentos mesmo após a mudança na legislação. Na prática, militares que já integravam as Forças Armadas naquela época puderam manter a possibilidade de conceder pensões diferenciadas às filhas, desde que contribuíssem com uma alíquota adicional de 1,5%. Esse percentual extra, frequentemente mencionado em debates sobre o tema, surgiu justamente para financiar o benefício. Com o tempo, o próprio Congresso passou a tratar esse grupo como uma exceção herdada do sistema anterior. O que explica a manutenção desses gastos até hoje é a permanência das regras antigas, que continuam produzindo efeitos mesmo décadas depois da reforma. Como o benefício foi preservado para determinados casos anteriores à mudança, ele não desapareceu de uma hora para outra. Em vez disso, entrou em um processo gradual de redução, com pagamentos que ainda pesam significativamente no orçamento público. Documentos oficiais do governo reforçam a relevância do tema. Os relatórios atuariais das pensões militares, utilizados no planejamento orçamentário, demonstram que essa despesa continua sendo um fator importante nas projeções fiscais da União. Isso comprova que não se trata de um gasto secundário, mas sim de um passivo que exige acompanhamento constante por parte das autoridades. A pressão política para revisar essas regras não é recente. Em 2023, a Comissão de Direitos Humanos do Senado encaminhou ao Executivo uma proposta sugerindo ajustes nas normas das pensões para filhos e filhas de militares. A iniciativa surgiu de uma demanda popular, que reuniu apoio expressivo na plataforma E-Cidadania. No parecer elaborado pelo Senado, destacou-se um ponto crucial: as filhas solteiras eram beneficiárias vitalícias, enquanto outros dependentes estavam sujeitos a regras bem mais restritivas. Essa disparidade transformou o assunto em símbolo de privilégios, alimentando críticas ao modelo vigente. Em 2024, o governo enviou ao Congresso o projeto de Lei 4.920/2024, que propõe alterações nas regras de aposentadoria militar e também modifica a Lei das Pensões Militares. No entanto, há um detalhe importante. O foco principal do projeto está na definição de idade mínima para a reserva e na extinção da chamada morte ficta, não na eliminação imediata do pagamento às filhas solteiras já amparadas pelas regras antigas. Essa abordagem muda a perspectiva sobre o tema. Embora o benefício esteja sob forte pressão política e fiscal, afirmar que ele será automaticamente extinto seria impreciso. Até o momento, o que existe é um ambiente de discussões, propostas paralelas e cobrança pública, mas não uma decisão definitiva sobre o fim das pensões já concedidas. Além da proposta do Executivo, outras iniciativas legislativas buscam endurecer as regras. Um exemplo é o projeto de Lei 3.132/2021, apresentado na Câmara, que trata da regulamentação da pensão para filhas de militares e prevê o recálculo anual da alíquota relacionada ao benefício. Outro projeto, que ganhou força em 2025, propõe condicionar o direito à pensão vitalícia à manutenção de determinadas condições civis dos beneficiários.
Essas movimentações mostram que o debate não perdeu força, pelo contrário, continua avançando em diferentes frentes, ainda que sem uma solução definitiva. O tema ganhou ainda mais relevância devido a suspeitas de irregularidades e fraudes. O Tribunal de Contas da União já identificou, em outros regimes da União, milhares de casos com indícios de recebimentos indevidos por filhas solteiras maiores de 21 anos. O tribunal reforçou que a dependência econômica pode ser um requisito essencial para a manutenção do benefício. Em um caso recente, uma beneficiária foi acusada de ocultar uma união estável para continuar recebendo a pensão. Episódios como esse aumentam a pressão por revisões, fiscalização mais rigorosa e cruzamento de dados. Atualmente o cenário é o seguinte: o benefício não foi reintroduzido, pois já havia sido extinto para novos casos em 2001. O que permanece são os pagamentos para aqueles protegidos pelas regras de transição. Ao mesmo tempo, o assunto voltou a ser alvo de críticas, projetos e disputas políticas na capital federal. Por isso, a possibilidade de novas mudanças existe, mas o caminho não é simples. Como há contribuições extras, regras antigas e expectativas de direito construídas ao longo de anos, qualquer tentativa de corte amplo tende a enfrentar resistência jurídica, política e corporativa. O debate está em andamento, mas o desfecho ainda está longe de ser automático. 3 fatores explicam o retorno desse assunto com tanta intensidade. O primeiro é o impacto fiscal de uma despesa que continua elevada. O segundo é o contexto de ajuste nas contas públicas. O terceiro é o conflito entre uma regra considerada ultrapassada por muitos e a proteção legal garantida aos beneficiários antigos. Essa combinação faz com que o tema volte à tona com frequência. O governo segue realizando os pagamentos, o Congresso mantém as discussões e a pressão da sociedade continua crescendo. O benefício pode não ser eliminado de imediato, mas certamente entrou na mira de quem busca revisar gastos históricos da União.